aqui na playlist do Direito do Cidadão. Hoje nós vamos falar um pouquinho do direito administrativo, dos princípios que regem esse direito e o que ele tem a ver com a vida de todos nós. Bom, o direito administrativo ele é uma área do direito que vai regular a administração pública, esse conjunto de órgãos, de atos, de entidades que gerem a vida pública no nosso país, né? As organizações do poder público, os três poderes, as fundações públicas, as autarquias, todo esse conjunto de atos e de sistemas que vão fazer o nosso país funcionar, os serviços públicos acontecerem. Pois é, dentro do direito administrativo, é um direito inclusive muito cobrado em concursos, né, em provas de concurso, porque pressupõe-se que o servidor público conheça muito bem esse direito, né? Dentro do direito administrativo nós temos 5 princípios básicos que toda a administração pública deve saber e praticar. Por que nós precisamos saber esses princípios? Para a gente cobrar os nossos direitos, para a gente cobrar junto às repartições públicas que realmente esses princípios sejam aplicados, tá? Vamos a eles então. O primeiro princípio é o da legalidade. Toda a administração pública, todos os órgãos, todos os departamentos, todas as entidades de natureza pública têm que obedecer às leis. Todos os atos do poder público só se fazem por meio de leis. Então, o administrador público, né, o dirigente de uma organização pública, ele não pode, da cabeça dele, tomar nenhuma decisão ou fazer nenhum ato. Ele precisa de uma lei que o autorize a fazer isso, por causa do princípio da legalidade, que vincula a atividade pública à existência de leis que sejam devidamente votadas, aprovadas e sancionadas, colocadas em vigor. Tá? Então esse é um princípio super importante, porque sem ele a administração pública não funciona, não pode agir. Tá? Então é importante observar aí esse princípio. Além do princípio da legalidade, a gente pode falar também do princípio da moralidade, que diz que o poder público deve seguir um padrão de conduta que se espera dele na esfera do convívio social. Ou seja, nós não estamos falando aqui da moral da pessoa do administrador. O administrador não deve gerir conforme a sua consciência individual, mas sim conforme o padrão de conduta, tá, de equilíbrio, de honestidade, de moralidade que se espera de um gestor público. Então a moralidade é o conjunto dos valores que realmente norteiam o trabalho de um administrador público para que ele faça o seu trabalho com excelência e competência. Temos também o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade diz que o administrador não deve gerir para si mesmo. Ele não deve gerir conforme os seus interesses para favorecer as suas vontades, né? Ele deve gerir para favorecer o interesse público. Isso é muito importante que esse gestor, que ele se lembre que ele representa a coisa pública, ele representa o interesse público. Então, não importa quem ele é, a figura dele, porque ele vai passar e o cargo que ele exerce vai ficar. E a atividade que ele exerce continua sendo de interesse público. Então, ele não pode abusar disso, né? Ele deve fazer as coisas da maneira mais impessoal possível. Bom, um outro princípio importante aí para qualquer administração pública que se preze é o princípio da publicidade, que diz que todo ato público deve ser transformado em realmente um fato de notório conhecimento. Ele deve ser publicado num veículo oficial para o conhecimento das pessoas. Então estamos falando dos diários oficiais, estamos falando dos sites oficiais dos órgãos públicos na internet, né? Estamos falando que não basta que a administração pública faça o seu dever, ela tem que disponibilizar essas informações ao cidadão, porque isso faz com que haja transparência, né? Faz com que haja uma maior divulgação do trabalho da administração pública e com isso maior acesso do cidadão aos seus direitos. Tá? E o último princípio é o princípio da eficiência, que diz que o poder público não basta que haja apenas com honestidade, né? Ele tem que agir com eficiência, ele tem que realizar a administração pública do modo mais eficaz possível, com competência, com gestão de resultados, trazendo então aí o melhor cenário, os melhores resultados para o cidadão.
Então o princípio da eficiência, ele também tem sido cada vez mais perseguido, né, aí pela sociedade, junto ao poder público, para que a gente conviva de maneira harmônica. Então, pessoal, esses 5 princípios aí regem a administração pública, tem que ficar de olho aí neles quando a gente for se relacionar com as repartições públicas, porque é nosso direito e a administração pública sabe disso. Gostou? Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal. Porque aqui, ó, no Power Views, informação jurídica é poder. Até mais!